A situação do Royal é tão constrangedora que o torcedor aplaudiu e comemorou como se fosse um gol, sem exagero. A arquibancada urrou quando no painel, lá no telão, apareceu na volta dos times para o segundo tempo que Varela entraria no lugar do Emerson Royal. Mas acho muito cedo para a gente imaginar o que será esse Flamengo no ano. Eu diria que mal começou o ano, né? Então não dá para ter uma começo de um time que jogou dia 17 de dezembro, uma final de Mundial, e onde ele perdeu nos pênaltis. É o mesmo time. Eu critiquei sim as duas primeiras atuações do Paquetá nesse retorno ao Flamengo, e eu não mudo de opinião. Porque tem muito torcedor que às vezes fica revoltado. Ah, pilhado, você tá querendo criticar o Paquetá, ele mal chegou. Gente, eu em momento nenhum falei que o Paquetá não vai jogar bem no Flamengo, que o Paquetá não vai ser campeão no Flamengo. Agora, eu tenho que ter opinião, e isso eu tenho. Eu tenho que ter personalidade, eu não tenho que fazer comentário, pensando se o torcedor vai ficar brabinho ou não. Eu tenho que ver o jogo e falar o que eu penso, e aqui no meu Instagram vai ser sempre assim. Porque o que eu tô falando? Gente, o Paquetá ele pode melhorar no Flamengo? Claro, pode e deve. Mas no primeiro jogo do Paquetá, ele perdeu um gol dentro da pequena área, com a bola dominada, um gol que comprometeu um título de Supercopa para o Flamengo em cima do Corinthians. Ou seja, isso tem um peso. 2, no segundo jogo, na volta do Paquetá ao Maracanã, com um mosaico para o Paquetá, ele joga mal, ele piora o rendimento do time sendo titular, ele perde uma bola infantil no meio-campo, erra um passe bobo no meio-campo que origina o contra-ataque do gol do Internacional, e ainda faz um lance ridículo, como eu falei aqui. Aí muita gente diz: pilhado, você quer que o cara tenha olho nas costas para ver que o Varela estava entrando? Gente, ele tem que ter visão de jogo. Um jogador de meio campo, um jogador com bagagem, ele tem que ter a visão de jogo. Quando tem o cruzamento, ele tem que saber onde estão os companheiros dele, se o Varela estava ou não atrás. Não é que ele tem que ter olho nas costas, mas claro que foi um erro bobo, porque ele sobe todo errado. Ele atrapalha o Varela, que ia fazer o gol ali, sozinho. E outra, ele ainda podia ter ajeitado a bola pro Pedro do jeito que ele sobe. Mas não, ele tentou cabecear pro gol todo errado. Os 2 primeiros jogos do Paquetá foram muito ruins, sim. Eu vou falar sim. Alguns torcedores ficando brabinhos ou não. Eu nunca vi isso. Por que você não pode criticar o jogador? Ainda mais um jogador que chegou por 42 milhões de euros, que tem muita pressão sim, e que tem que ser pressionado, porque foi o jogador mais caro da história do futebol brasileiro. Eu falei que o Paquetá não vai jogar nada. Eu falei que o Paquetá não vai ganhar títulos pelo Flamengo. Não. Agora, se ele jogar mal, tem que ser criticado, sem bajulação e sem babaovice. É isso. Ontem jogou muito mal. O Felipe Luiz até admitiu na coletiva depois do jogo que o time esteve mais próximo da derrota do que da vitória, que é um fato. Flamengo vulnerável, Flamengo dando espaços, permitindo ao adversário situações de gol que no ano passado esse time raramente concedia. São 7 gols sofridos nesses 4 jogos, né? É muita coisa para um time que sofreu poucos gols. Me parece bem claro que não é só uma questão física, é uma questão física e técnica, né? Uma coisa está ligada à outra. E o time vai ter que correr contra o tempo para se ajustar. Alguns progressos ontem, a Arrascaeta fez um segundo tempo bom até, em relação ao que ele vinha apresentando. Emerson Royal, contra a partida muito fraco enquanto esteve em campo. A situação do Royal é tão constrangedora que o torcedor aplaudiu e comemorou como se fosse um gol, sem exagero. A arquibancada urrou quando no painel, lá no telão, apareceu na volta dos times para o segundo tempo que Varela entraria no lugar do Emerson Royal. Assim, foi uma coisa muito evidente. Paquetá mal, em parte pelo fato de ter que trabalhar do lado direito, socorrendo inclusive o lateral, que era muito vulnerável, com o Carboneiro. O Pesolano colocou o Carboneiro, que é um bom jogador, jogava no Racing, teve muitas lesões na Argentina, agora está conseguindo ter uma sequência no Internacional. É um jogador interessante, perigoso, né? E o técnico colocou o Carboneiro em cima do Royal e começou a dar trabalho logo nas primeiras disputas de bola, levando perigo à defesa do Flamengo. E o Paquetá claramente voltando, muito recuado, para buscar a bola perto dos zagueiros, dos volantes e tentar trabalhar a partir dali e também para socorrer o seu companheiro, já que os dois jogaram pelo lado direito do campo. E perdeu, inclusive, errou um passe que gerou a jogada do gol, que a gente está vendo aí, o belo gol do Rafael Borré, né, cortando ali o Léo Ortiz, deixando no chão o zagueiro do Flamengo, finalizando com muito estilo. Essa jogada acontece num erro de passe do Paquetá, o Alan Patrick aciona o Carboneiro, e o Carboneiro livre, a gente está vendo aí, ó, olha o corredor aberto ali, as costas do lado esquerdo, onde estaria, em tese, o Alexandre, que volta aqui, ó, no trote, bem atrasado na jogada,
e o Borré vai lá e faz o gol. O Flamengo no segundo tempo tentou muitos cruzamentos, muita bola longa, o time sem nenhuma criatividade. Eu acho que o único ponto positivo ontem foi o comportamento do torcedor. Eram 56 mil pessoas, outro pilhado estava preocupado porque tinha pouca gente. Eu falei, cara, mais de 50 mil ingressos é pouco? O time perde 3 jogos seguidos, jogo 7 horas da noite, uma desgraça para chegar no Maracanã, um negócio terrível para chegar no estádio. Uma dificuldade danada, porque essa hora é hora de rush, né? Eu cheguei assim, bem em cima, inclusive, no estádio, e muita gente chegando com bola rolando, que 7 da noite é legal para sair do estádio, para ir embora para casa. Mas para você chegar é difícil pelo horário, né? Pelo trânsito, porque você está saindo do trabalho, dos compromissos do dia a dia. 56 mil pessoas, e a torcida apoiou o tempo todo, vaiou. No final do primeiro tempo, a atuação, no final do jogo, que são os momentos pertinentes onde o torcedor tem que vaiar. O torcedor não pode também ser um ser estéril que só apoia e que não cobra quando as coisas vão mal. Isso gera acomodação do jogador. Então, acho que a torcida ontem foi um ponto positivo, porque ela aplaudiu, incentivou o time, apoiou, gritou o nome do Filipe Luís, ele até agradeceu na coletiva, mas no final do primeiro tempo manifestou sua insatisfação com a má partida e no final do jogo mais ainda, né? O que é normal. Tem umas narrativas aí que estão criando, que a torcida tal não vai, todas vai. Ó. Se você tiver dúvida, vai no Google e coloca assim, nome do time, torcida e vaia. Você vai encontrar matéria sobre vaia de todas elas, ao longo dos anos. Todas vai. E tem que vaiar. Quando está mal, a vaia é o protesto legítimo e que não é violento contra uma atuação ruim de um jogador, de um time. É o protesto do torcedor, de quem comprou o ingresso e que manifesta que... Até a torcida do Boca Juniors, que é a maior da Argentina e tudo, na Argentina tem a cultura do alento o tempo todo, aplaude tudo, mas quando a coisa está ruim, eles vaiam e vão para cima, né? Bem, se alguém tem dúvida de que a torcida fica insatisfeita, pergunta o Vampeta os perrengues que ele já não passou lá no Corinthians, né? Às vezes até vai além da vaia. Então a torcida vaiou na hora certa, apoiou durante o jogo. Foi o único ponto positivo. A atuação foi muito fraca, muito ruim. Acho que foi a pior desses 4 jogos, talvez, porque contra o São Paulo ainda teve um bom primeiro tempo, poderia ter até definido o jogo. Né? Contra o Fluminense foi um jogo mais equilibrado. Né? Diante do Corinthians, o Flamengo fez o segundo tempo até melhor do que o primeiro com homem a menos. Não fosse a expulsão do Carrascal, poderia ter dado um outro destino ao jogo. Ainda perdeu um gol absurdo do Paquetá já no final da partida. Mas ontem não. Ontem contra o Inter foi um jogo fraco e uma bela partida do Internacional, que não ficou só acuado. Atenção aí para o trabalho do Pesolano, que já ganhou um Grenal. Perdeu, é verdade, para o Atlético Paranaense na estreia no campeonato, mas se apresentou muito bem. Não foi um time acovardado e só no segundo tempo baixou as linhas e recuou a partir da metade do segundo tempo para frente. Porque aí chega um momento que você está interessado em segurar um resultado, fosse 1-0 ou até 1-1, que não era mau resultado para o Internacional como visitante, vivendo o momento que está vivendo a equipe gaúcha. Mas foi um jogo muito fraco do Flamengo e eu achei que, pelo menos ontem, ao contrário de coletivas anteriores, nessa entrevista o técnico Filipe Luís admitiu a má atuação e até eu perguntei para ele no final sobre quando o time vai... Ele falou, o time não está na sua melhor versão. Eu perguntei quando vai estar. Falei, contra o Lanús, por exemplo, que disputou uma taça, não ganhou. Perdeu para o Corinthians. A próxima é a Recopa Sul-Americana. São 2 jogos, dia 19, a quinta-feira pós-carnaval, lá em Lanús, na Argentina, contra a equipe Granate, como conhecida, e no dia 26, na quinta-feira seguinte, no Maracanã, o jogo de volta. O time, como estará o time até lá? Se estiver no patamar de ontem, corre um sério risco de perder o título. Ele acha que até lá o time em 2 semanas, 15 dias de intervalo pode apresentar o melhor futebol. E uma vantagem que ele tem agora é que o próximo jogo é com o Sampaio Corrêa pelo Carioca no sábado. Ele pode colocar um time reserva ou um misto até da base com os reservas e tentar alguma coisa aí. O Carioca tem que ser tratado como algo secundário. Aí ele terá, com os seus jogadores mais importantes, 6 dias para trabalhar o jogo contra o Vitória em Salvador, terça-feira da semana que vem. É o último jogo antes do Carnaval. Porque pega o Vitória também numa situação delicada. O time vem de um atropelamento. O Palmeiras amassou o Vitória ontem. Então você pega um adversário que vem de uma goleada, como sofreu uma de 8 para o Flamengo no Maracanã no ano passado também, né? Ainda não era o Jair Ventura, era o Carille naquela ocasião. E agora o Flamengo vai até Salvador para enfrentar também um adversário que está baleado, digamos assim, está abalado, melhor dizendo, depois do que aconteceu ontem lá em Barueri. Mas uma atuação muito fraca, muito, muito fraca. Para mim, a pior dos 4 jogos sem vitória do Flamengo no Maracanã. Eu acho que é muito cedo para qualquer tipo de avaliação, principalmente porque mexeu-se naquele processo inicial que era o Flamengo vai jogar o Campeonato Carioca com o time da Copa São Paulo. Nem participou da Copa São Paulo por causa disso. E aí, com a alteração, você não tem o time preparado. Você tem todo mundo mais ou menos. Todo mundo mais ou menos. Todo mundo mais ou menos. E você vê um Flamengo com uma grande irregularidade. Eu vi um pedacinho muito pequeno do jogo de ontem, porque a gente fez o jogo de São Paulo, cobriu São Paulo e Santos. Então, os jogos acabaram encavalando, né? Um ficou junto com o outro.
e viu o Flamengo tentando chegar, com dificuldade para chegar, e saiu aquele contra-ataque na falha do toque do Paquetá, que também é normal. O Paquetá está totalmente fora de ritmo, está fora da sua melhor condição. Eu tenho a impressão que, se tudo correr como está, né, deixarem o Felipe Luiz trabalhar tranquilo, a coisa se alinha já, e o Flamengo vai brigar pelos títulos, né, que ele disputar. Eu vejo assim, acho que tem que ter muita tranquilidade nesse momento, porque quando você quebra o ritmo, eu até falava ontem também no Canelado, não é que você vai, se você trocar 20 dias de preparação, ou 30 dias de preparação por 3 de 10, não é a mesma coisa. Você tem que dar uma consistência para o atleta. E o Flamengo não teve esse tempo. O processo foi interrompido por causa daquele jogo com o Vasco. Então, a partir daí, você vai ver todo mundo mais ou menos preparado. Então, me parece bastante natural para esse começo de temporada essa oscilação do time do Flamengo. E ontem, embora um pedaço do jogo que eu vi, né? Embora ele tivesse com o domínio do jogo, ele cedia muito espaço, né? E no desses o Internacional acabou fazendo gol. Mas acho muito cedo para a gente imaginar o que será esse Flamengo no ano. Eu diria que mal começou o ano, né? Então não dá para ter uma cobrança de um time que jogou dia 17 de dezembro, uma final de Mundial, e onde ele perdeu nos pênaltis. É o mesmo time. Eu cheguei a ouvir até um absurdo de que o Felipe Luiz não tem tarimba. Porra! Quem é o atual campeão da Libertadores? Quem é o atual campeão da Copa do Brasil? Quem disputou, quem chegou mais perto, né, de ganhar um título mundial do futebol daqui da América do Sul nos últimos tempos? O time do Felipe Luiz. Então acho que tem que ir com calma. Acho que o Flamengo está no comecinho da sua pré-temporada, muito mais que os outros até. E aí o Corinthians terminou depois do Flamengo e já está jogando muito bem. Mas o Corinthians, ele está jogando o que ele pode jogar, né? O que ele está brigando onde ele pode brigar. O Flamengo é outra coisa. O Flamengo sabe que vai ter disputa viva até o final do ano.